Fala, gente, paz, tudo bom? Mais um vídeo aí pro nosso canal. Tenho certeza que hoje Deus vai falar com você como tem falado das outras vezes. Tenho certeza que Deus hoje vai trazer para a tua vida algo muito importante que você precisa saber, que vai mudar a sua história. Então não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Porque eu não estou fazendo isso para que meu nome seja glorificado, não, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre as nações e vocês sejam extremamente abençoados. Então vamos lá. Certa vez a Bíblia vai contar uma história que me faz pensar e chamar muita atenção, a grandeza do nosso Deus. Marcos capítulo 6, versículo 45, o título diz que Jesus anda sobre as águas. O primeiro texto é enfático em dizer em Marcos assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para um barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, quando ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu e não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. O texto em Marcos é enfático em nos dizer que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e manda os discípulos ir até Betsaida. Os discípulos ali podiam questionar Jesus, podiam reclamar. Talvez não fosse a vontade dos discípulos irem de encontro àquele mar, irem de encontro àquela situação. Por quê? Porque antes de Jesus ter obrigado eles irem, eles tinham acabado de viver o maior milagre que Jesus tinha feito, que foi a multiplicação dos pães. Foi um dia intenso ali que Deus mostrou o seu poder. Mas aquilo não foi totalmente para que os discípulos pudessem entender e ver a total grandeza de Deus. Então Deus ele permitiu que os discípulos entrassem no barco, obrigou, para que eles pudessem ter experiências maiores em águas profundas. A Bíblia vai dizer então que Jesus obriga os seus discípulos a ir até o mar. E Jesus fica para despedir a multidão, sobe para o monte para orar. A Bíblia vai dizer que na vigília da tarde, os discípulos já cansados, os discípulos já durante a caminhada, durante a vida, tanto de remar e não sair do lugar, os discípulos começam a pensar algo que vai transformar a vida dos discípulos ali. E talvez isso vai transformar também a sua história, pois a Bíblia vai dizer que Jesus estava vendo que os discípulos estavam cansados de remar. Porque quanto mais os discípulos remavam, mais eles não saíam do lugar, mais eles faziam força e mais parecia que nada estava dando certo. Isso acontece primeiro na minha e na tua vida. Quantas e quantas vezes você está aí vendo esse vídeo e você tem remado, e você tem puxado o seu barco, e o seu barco nada de sair do lugar. Muitas das vezes você já chegou até a questionar a Deus, a dizer: Deus, por que tudo na minha vida tem que ser difícil? Porque tudo comigo tem que ser difícil. Parece que nada na minha vida acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus estava vendo. Jesus estava vendo. Então é o seguinte: Jesus está vendo o que você está passando. Essas lutas, essas dificuldades, esse medo, essa tempestade, esse faraó vindo atrás de você, essas frustrações, tudo isso Jesus está vendo. Tudo isso Jesus está olhando e está contemplando que você está cansada, que você está a ponto de largar tudo, que você está com vontade de jogar tudo pro alto, que você está com vontade de largar o seu ministério, que você está com vontade de largar a sua vida, que você vê que nada na sua vida dá certo, que você luta, trabalha, ora, jejua, busca, mas você não vê nada acontecendo na tua vida. Mas Jesus está vendo. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava vendo que os discípulos estavam cansados, estavam fadigados. A Bíblia vai dizer então que Jesus vai de encontro aos discípulos. E algo que me chama a atenção, que eu quero trazer para a tua vida.
Aquilo que estava trazendo medo para os discípulos, que era o vento e a tempestade, Jesus vem andando por cima deles. Escute o que eu vou te dizer aqui, grave no teu coração. Aquilo que te traz medo, Jesus anda por cima daquilo. Meu Deus do céu, tu vai entender agora. Isso que tem te trazido medo, isso que tem te colocado para baixo, isso que tem te afastado da presença de Deus, isso que tem te feito com que você pensar em parar, Jesus hoje está entrando na tua situação para acalmar essa tempestade, para acalmar esse mar. Jesus vai dar uma ordem, está liberando uma ordem para a tua vida hoje. Minha filha, não para, porque eu estou chegando hoje no teu barco, eu estou chegando hoje na tua história. Tudo aquilo que você pensava que ia parar, que ia largar, hoje eu vou mostrar para você que o caminho está aberto. E a partir de hoje você vai ver o mar se abrir. A Bíblia vai dizer então que os discípulos, com medo da tempestade, não conseguiam ver, porque a tempestade era tão grande na vida dos discípulos no barco, que quando Jesus vem caminhando sobre o mar, a Bíblia vai dizer que os discípulos então eles ficam com medo, atemorizados. Jesus então ele percebe que os discípulos acham que ele era um fantasma. Então Jesus vai dizer assim: não temais, porque sou eu. Aprenda uma coisa que eu vou te dizer aqui. A tempestade pode estar fazendo com que você não esteja vendo ele, mas você ainda pode ouvir a voz dele. Escute, os discípulos só souberam que era Jesus quando ouviram a sua voz. Por quê? Porque a gente só sabe quando é Jesus na nossa vida, quando a gente ouve a voz do Senhor. É por isso que há muita gente frustrada no meio da caminhada, no meio do evangelho, no meio da sua vida. Por quê? Porque no meio da tempestade não tem ouvido a voz certa. Mas Jesus está gritando hoje na tua vida e está te dizendo: filha, sou eu. Eu cheguei, eu vou acalmar essa tempestade, eu vou acalmar esse mar. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Você não tem que agir pelas suas emoções. Você não tem que agir pelo seu medo, pela tempestade que você está passando. Simplesmente mantenha firme, simplesmente posiciona, simplesmente obedeça, simplesmente viva e ouva a voz do Senhor para a tua vida. A Bíblia vai dizer que quando Jesus então chega diante do barco, a tempestade se acalma. Jesus chega diante do barco, a tempestade se acalma. Então o que eu quero te dizer hoje, nesse dia? Jesus está entrando no teu barco hoje. A tua tempestade acabou. Aquilo que estava te trazendo medo, o papai chegou para mudar a tua história. O papai chegou para mudar a tua vida. E a partir de hoje, eu decreto isso na tua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver uma nova história, uma nova vida. É necessário você passar por esse deserto. Mas esse deserto vai te trazer cicatrizes e vai te mostrar o quanto você foi ferida, mas o quanto Deus te capacitou, te honrou, te ungiu e te mostrou o quanto você é vencedor. Então não deixa o medo, não deixa a tempestade, não deixa o vento sobrevir a tua vida, porque maior é aquele que está lá e está olhando por nós, maior é aquele que guardou a nossa vida, o nosso coração e hoje está entrando no teu barco. Que Deus lhe abençoe, compartilha essa palavra, guarda a palavra no teu coração e não tenha medo, porque o Senhor está entrando no seu barco.